Sempre começa com sussurros sobre lugares onde você não deveria entrar, histórias contadas em tom de piada em festas ou cochichadas tarde da noite, como se as próprias palavras carregassem uma maldição. Toda cidade tem suas lendas, mas esta é diferente. Chamam de Asilo Hollow Creek, uma carcaça apodrecida de um prédio escondido na mata, nos arredores da cidade. Não há placas indicando o caminho, nem registros oficiais que confirmem sua existência, e ainda assim todos parecem saber exatamente onde fica. E todos repetem o mesmo aviso: nunca entre lá depois do anoitecer. O asilo foi fechado nos anos 1960, após uma sequência de mortes inexplicáveis. Pacientes eram encontrados em suas camas, olhos arregalados, bocas congeladas em gritos silenciosos, sem qualquer sinal de ferimento ou causa identificável. A equipe médica começou a pedir demissão em massa, alegando ouvir vozes ecoando pelos corredores, vozes que chamavam seus nomes vindas de quartos trancados e vazios. Quando o Estado finalmente decretou o fechamento do prédio, já não havia coragem para recolher sequer os prontuários. Deixaram tudo como estava, camas arrumadas, papéis espalhados em mesas, luzes piscando nos corredores até que a energia se apagou de vez. Com o tempo, o pó se acumulou como uma mortalha, mas não conseguiu silenciar o que o prédio parecia carregar. Dizem que, se você ficar parado diante das janelas quebradas, ainda pode ouvir portas batendo ou o rangido distante de macas sendo empurradas. Alguns juram ter visto rostos nos andares superiores, imóveis, observando, e sumindo no instante em que você pisca. E, claro, uma história dessas é um convite irresistível para adolescentes com mais curiosidade do que juízo. Há cerca de 10 anos, 3 deles entraram lá apenas com lanternas e uma filmadora barata. Só um saiu. O cabelo dele embranqueceu da noite para o dia, e desde então ele nunca mais falou uma única palavra. Passa os dias balançando em uma cadeira, os olhos sempre atentos aos cantos do quarto, como se algo invisível estivesse ali. A fita que levavam foi recuperada, mas ninguém fala sobre o que havia nela. Alguns dizem que o xerife destruiu. Outros juram que ele a mantém escondida no sótão, com medo do que poderia acontecer se mais alguém visse o que a câmera registrou. Muitos na cidade evitam até mesmo falar o nome Hollow Creek. Há bares onde, se alguém começa a contar a história, o ambiente cai em silêncio imediato. Velhos abaixam os olhos, mães apertam os filhos no colo. Como se fosse perigoso até mesmo mencionar o lugar. Essa aura de tabu sempre me intrigou mais do que assustou, e talvez tenha sido isso que me levou até lá. Não apenas o medo dos outros, mas a sensação de que havia algo escondido demais para ser ignorado. Eu não acreditava em nada disso. Não até ir pessoalmente. A curiosidade é perigosa, e a minha sempre teve dentes afiados. Não estava em busca de adrenalina ou material para um canal de histórias de terror. Eu queria respostas. Queria ver se havia algo real por trás de tantas camadas de lendas urbanas. Então, numa noite, só com uma lanterna, um gravador digital e minha teimosia, alcancei os portões enferrujados de Hollow Creek. A floresta ao redor estava em silêncio, um silêncio pesado, estranho, como se nem insetos ousassem cantar ali. Não havia corujas, não havia vento nas folhas. O tipo de silêncio que pressiona os tímpanos e faz cada respiração soar alta demais. A luz da lanterna iluminou o contorno do prédio, paredes de tijolos engolidas pela era, janelas como olhos ocos encarando o nada. As portas de ferro estavam acorrentadas, mas a ferrugem as venceu com facilidade. Em pouco tempo, eu respirava o ar viciado do asilo abandonado. O cheiro foi o primeiro golpe. Não era só mofo ou poeira, embora esses estivessem lá, mas algo ácido, metálico, que queimava a garganta. A cada passo, minhas botas ecoavam sobre os azulejos quebrados, a luz iluminando pintura descascada, portas numeradas e semiabertas, algumas escancaradas em dobradiças tortas, outras fechadas com força. O silêncio era denso, sufocante, e cada passo parecia uma invasão em solo proibido. Quanto mais avançava, mais sentia. Não sons comuns, nem passos, nem vozes, mas uma vibração que parecia tremer dentro do crânio, como se o prédio inteiro pulsasse. A pele arrepiava, como ao atravessar um campo elétrico invisível. Virei um corredor e encontrei o que devia ter sido um escritório. Uma mesa virada, papéis espalhados pelo chão, as bordas enrugadas pela umidade. Pastas com anotações médicas, fotos de pacientes presas a fichas. Uma delas me parou, uma mulher encarando a câmera, olhos tão escuros que pareciam engolir a luz do flash. A legenda era apenas um número. Sem nome. Sem identidade. Enquanto eu olhava, tive a sensação de que as pupilas dela se moviam, seguindo-me pelo quarto. Pisquei, mas a sensação não foi embora. Levantei o gravador e testei. Tem alguém aqui comigo? Minha voz pareceu profanar o espaço.
Reproduzi o áudio, silêncio. E então, um som. Um suspiro, como a respiração de alguém bem perto do microfone. De repente percebi algo que não tinha notado antes: o frio. Não era apenas desconforto, era um frio que parecia vir do concreto, das paredes, como se o próprio prédio respirasse gelo. Cada inspiração queimava os pulmões, e meus dedos começaram a tremer. Não era psicológico, meu corpo inteiro reagia como se tivesse sido arrastado para dentro de um freezer invisível. Eu deveria ter ido embora. Tudo gritava para sair dali. Mas continuei. Passei por uma sala de terapia, onde cadeiras de metal estavam presas ao chão em círculo, correias ainda pendendo dos braços. Numa das paredes, uma máquina de eletrochoque, fios enrolados como serpentes, esperando que alguém voltasse a ligá-la. A temperatura despencava a cada passo. O ar saía em nuvens diante da lanterna. Entrei numa ala com fileiras de camas de ferro, colchões sujos e lençóis endurecidos. Alguns tinham manchas escuras. Mas um deles chamou minha atenção. O lençol afundava, como se ainda houvesse um corpo deitado ali. O coração batia tão forte que abafava todo o resto. Puxei o tecido devagar. Nada. Apenas a marca do que um dia esteve ali, como se o colchão guardasse a lembrança do peso. Então, um estrondo metálico atrás de mim. Girei a lanterna e vi uma cama balançando sozinha. O som dos pés arrastando contra o chão cortava os ouvidos. Logo, todas começaram a se mover. Primeiro devagar, depois em fúria, batendo nas paredes, chocando-se umas contra as outras. Ferrugem e pó voavam pelo ar como neve vermelha. Corri. Não lembro de decidir, foi instinto. Mas o prédio parecia se distorcer. Corredores que se retorciam, portas surgindo onde não havia, janelas lacradas por tijolos. A lanterna piscou e apagou. E mesmo na escuridão, eu via formas pálidas, esqueléticas, arrastando-se pelas paredes, pelo teto, pelo chão. Sussurros se multiplicaram em centenas de vozes, todas chamando o meu nome. O meu nome verdadeiro. Não era eco, era chamado. Senti dedos frios roçarem meu braço, secos como papel quebradiço. O ar ficou pesado, espesso, difícil de respirar, como se o prédio inteiro tentasse me engolir. Meus dedos arranharam paredes descascadas até encontrar uma escada. Quase caí nos primeiros degraus, mas continuei. Atrás de mim, os sussurros viraram gritos, lamentos que carregavam dor insuportável. Naquele instante, tive a sensação clara de que não era apenas uma presença que me perseguia, mas dezenas. O prédio parecia acordado, como se cada tijolo e cada corredor fossem parte de uma entidade viva, consciente, que me reconhecia como invasor. E esse pensamento, de estar preso dentro de um organismo feito de paredes e sombras, me aterrorizou mais do que os espectros que rastejavam ao meu redor. Não sei como escapei. Lembro de mãos puxando meus ombros e desaparecendo quando eu olhava. Lembro do frio grudado ao corpo, como pano encharcado. Depois, só recordo do momento em que rompi a porta e desabei na terra da floresta, enquanto a primeira luz da manhã surgia no céu. A mata estava viva novamente, pássaros cantando, folhas balançando. Como se o prédio atrás de mim fosse de outro mundo. Quando ouvi o gravador, só havia estática. Mas por baixo dela, ainda dava para distinguir gritos. Gritos que continuavam mesmo depois que minha corrida tinha acabado. Nunca voltei. O asilo ainda está lá, esperando pelo próximo curioso que acredite que as regras não se aplicam a ele. E se algum dia você se encontrar diante dos portões de ferro enferrujado de Hollow Creek, precisa se perguntar: você teria coragem de entrar, sabendo que talvez nunca mais consiga sair?